Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alexander Farias da AD Academy e o tema da aula de hoje é o módulo 1, as redes de hoje. Quais são os objetivos? Nós vamos ver o primeiro módulo, redes afetam as nossas vidas. Então aqui a gente tem como objetivo explicar como as redes afetam as nossas vidas diariamente. Vamos entender também sobre componentes de rede. Quais são os principais dispositivos que são responsáveis pela conexão de redes? Como esses computadores eles se comunicam na rede? Como eles são representados? Quais são os tipos comuns de rede? Quais são os tipos de conexões com a internet? As redes de hoje são confiáveis? Quais são as novas tendências? Um pouco sobre segurança e também explicar um pouco para vocês como está a carreira do profissional de TI. A gente sabe que hoje a internet é o principal meio de conexão de rede que existe. Nós precisamos estar conectados 24 horas praticamente. Sem a conexão de rede a gente praticamente hoje não faz nada. Nós dependemos da rede para tudo na vida. Então, a comunicação é tão importante para nós como a nossa dependência de ar. Água, comida e abrigo, como está falando aqui no slide. Então, a gente nunca esteve tão conectado em rede como a gente está hoje. Então, não preciso nem dizer para vocês, né, a importância que nós temos, né, no uso das redes no nosso dia a dia. Se a internet parasse hoje, a nossa vida parava também. Aqui tem um pequeno vídeo, tá, que vocês podem assistir na plataforma NetAcad, tá, explicando justamente a experiência de aprendizado através da Cisco Network Academy, né? Esse curso é oferecido, tá, através dessa plataforma de ensino. A rede hoje permite uma comunicação em um mundo sem fronteiras. A gente participa de grupos, de redes sociais, comunidades em qualquer lugar do mundo. Mas a gente também não pode esquecer que nós também temos uma rede humana. Nós participamos de uma família, nós pertencemos a comunidades, né? Então, antes de estar conectado à internet, nós também pertencemos a uma rede humana. Quais são os principais componentes de rede? Nós chamamos esses componentes de dispositivos finais. Então, para que esses equipamentos funcionem, eles precisam estar conectados em rede. Quando um computador está conectado a uma rede, nós chamamos isso de host. Então, nós temos os hosts que representam cada equipamento conectado a uma rede, que é chamado de dispositivo final. Tá? Então, por exemplo, um celular é um dispositivo final, um notebook é um dispositivo final, um tablet é um dispositivo final. Tá? Então, todos os equipamentos que você utiliza para se conectar a uma rede, nós chamamos de dispositivos finais. Tá? Nós temos também os servidores, que são computadores que fornecem informações a esses dispositivos finais. Tá? Então a gente tem um servidor de e-mail, um servidor web, um servidor de arquivo. Então, se você não tiver um servidor de e-mail, você não tem como, né, utilizar o serviço de e-mail. Você tem um servidor web para hospedar os sites que você utiliza. E nas empresas a gente tem os servidores de arquivos, né, que fornecem, né, toda a documentação da empresa através da rede. Tá bom? Então, lembrando que os servidores, tá, eles são computadores que fornecem, né, informações aos dispositivos finais, tá bom? Através, no caso, de uma rede ou até mesmo da internet. Nós temos vários tipos de rede. Nós temos a rede cliente-servidor e a rede ponto a ponto. Na rede cliente-servidor, nós dependemos desse equipamento aqui, de um servidor, que é um computador, né, com uma configuração muito mais avançada. É um computador caro, não é um computador com uma configuração simples, porque ele precisa servir a milhares de máquinas, milhares de computadores.
Então, nesse tipo de rede cliente-servidor aqui, que está sendo representada, eu dependo do servidor para poder ter acesso aos serviços, né, às informações. Tá? Mas na rede ponto a ponto não. Na rede ponto a ponto eu posso ter vários computadores conectados, compartilhando, por exemplo, essa impressora aqui, ó, conforme está sendo mostrado aqui no slide. Então eu não dependo de um servidor para acessar a rede. É esse tipo de rede nós chamamos de ponto a ponto. Tem algumas vantagens, né? Por exemplo, ela é muito mais fácil, barata, tá? O custo é muito mais baixo, porque não precisa de um servidor, basta dois computadores, ou um computador, ou dois notebooks, tá? Para você fazer uma rede. Ela não tem uma administração centralizada, porque ela não depende de um servidor, tá? Ela é muito mais fácil de configurar, tá? E ela é utilizada para tarefas simples, né? Por exemplo, você pode montar uma rede ponto a ponto, uma rede doméstica em casa, né? Para compartilhar, por exemplo, uma impressora. Agora, algumas desvantagens: ela pode ter um desempenho mais lento. Conforme vai aumentando o número de computadores conectados a essa rede, ela pode se tornar mais lenta, tá bom? Os dispositivos finais, né, são todos aqueles que recebem, né, originam ou recebem algum tipo de informação. Então nós chamamos isso de dispositivo final. Aí eu já falei para vocês, é representado pelos computadores, notebooks, celulares, tablets, né? Todo dispositivo que você utiliza para se comunicar, né, é denominado dispositivo final. Então aqui nós temos uma rede local, a gente chama de LAN, Local Area Network, conectada, né, através de dispositivos intermediários. Nós chamamos isso aqui, ó. São os switches, os roteadores. Então são eles que são responsáveis em conectar, né, os dispositivos finais. Além dos roteadores, nós temos também os switches, nós temos também os switches multicamada, tá? E os firewall também físicos, né? E que também trabalham na parte da segurança. E eles são responsáveis por conectar todos os dispositivos finais. Quais são as funcionalidades deles? Regenerar e retransmitir o sinal de dados quando falha, manter as informações, né, sempre fluindo na rede, e notificar o dispositivo sobre erros e falhas. Agora nós temos aqui os meios físicos de rede, que conectam os dispositivos finais a os computadores, tá? Os dispositivos finais, né, são conectados aos dispositivos intermediários através dos meios físicos de rede. Então a gente pode ter uma rede conectada através de fios metálicos, que é o famoso cabo de rede, tá? A gente tem as fibras óticas e nós temos a transmissão Wi-Fi, né? Então esses são os meios que a gente pode estar utilizando para se conectar, né? As redes são representadas através de topologias. Basicamente nós temos dois tipos de topologia. Nós temos a topologia física e a topologia lógica. Então o que é uma topologia? É um gráfico ou um diagrama que representa, né, os dispositivos finais, os dispositivos intermediários e os meios de conexão. Tá? Então frequentemente a gente usa esse termo topologia. Então lá a gente consegue visualizar, né, todos os dispositivos responsáveis por representar a conexão de uma rede. Aqui nós estamos dando um exemplo de uma topologia física. Então, na topologia física, a gente está aqui preocupado em representar fisicamente os equipamentos. Então, aqui está a sala dos servidores, aqui está os racks de switch, os dispositivos intermediários, né, que são os switches e os roteadores, e os dispositivos finais, que são aqui os laptops. Então, a preocupação na topologia física é representar, né, fisicamente os dispositivos intermediários e a conexão, né, que há entre eles, né, entre os dispositivos intermediários e os dispositivos finais. Na topologia lógica, a preocupação já é a questão do endereçamento, né, que nós chamamos de endereçamento IP. Então, através do IP, os computadores se comunicam através do software
aos dispositivos, né, intermediários, e eles, né, levam a informação a dispositivos, né, que vão trocar informações entre si. Então os dispositivos intermediários, que são os roteadores e os switches, são os responsáveis em enviar, né, em receber e enviar essas informações para os seus, né, respectivos equipamentos. Tá bom? Então aqui está o endereço IP de todos eles aqui. Ó. Então, por exemplo, essa rede aqui é a rede 192.168.10.0. Né? Então aqui está sendo representado o endereço de rede dos dispositivos, né, desses servidores aqui. Aqui são os endereços IPs dos dispositivos finais, que foram aqui segmentados, né, em uma outra subrede por causa da segurança, tá? Então a gente utiliza também um conceito chamado de subredes. Né? A gente vai ver isso numa aula mais à frente, tá? Que é para manter a questão da segurança, ok? Como eu já disse, os vários tipos de rede, as redes mais comuns são as redes domésticas, são pequenas redes que conectam computadores entre si, geralmente utilizando a topologia, né, a conexão ponto a ponto. Tá? Nós temos também pequenos escritórios conectados, pequenas empresas, né, também usando a topologia ponto a ponto. Agora, para as redes médias, né, as grandes redes, a gente pode ter aí também formada por várias redes ponto a ponto, como também pelas redes cliente-servidor, que é o mais comum por causa da questão da segurança. Tá? E centenas de computadores conectados entre si, que no caso representam a internet. Essas pequenas redes nós chamamos de rede SOHO, que é uma sigla em inglês, tá? Que representa aqui as redes domésticas, né? Como eu falei, depende muito da área de cobertura, tá? Uma pequena rede a gente chama de LAN, uma rede já que tem um alcance mais longo, né? Para conectar redes em diferentes cidades, a gente já vai utilizar uma MAN, que é a Metropolitan Area Network, que é uma rede já com uma área maior. E para a rede mundial de computadores a gente já chama de WAN, né, que representa aqui a internet, tá? Que aí tem uma cobertura para conectar, né, a computadores em qualquer lugar do mundo. Basicamente, né, nós temos aqui os tipos mais comuns, né, que são as redes locais, né, e as WANs, que tem uma cobertura maior para interligar várias redes locais em uma área geográfica mais ampla, como eu disse ainda agora. Né? Você pode ter computadores conectados entre bairros diferentes numa mesma cidade, ou até mesmo cidades diferentes ou países diferentes. Então, quando você pensa numa área geográfica maior, você vai depender de uma rede do tipo WAN. Tá? E nesses tipos de rede mais comuns, quem é que administra? Quem é que cuida, né, da administração, né, da rede mundial? Não existe nenhuma entidade ou empresa dona da internet, mas existem algumas entidades, tá, que cuidam da infraestrutura e do funcionamento da rede. Então, algumas delas estão sendo representadas aqui. Nós temos a IETF, a ICANN e a IAB, que são algumas entidades que ajudam a manter toda essa infraestrutura funcionando. Agora, falando dos tipos de rede, né, nós temos a intranet, nós temos a extranet e nós temos a internet. Isso nós estamos falando em um escopo já de uma empresa. Tá? Então, se uma empresa deseja, por exemplo, fornecer acesso seguro, né, aos seus funcionários dentro das dependências da empresa, ela pode estar utilizando a sua intranet para se comunicar com os seus colaboradores, com seus funcionários que estão em casa, por exemplo, tá, com fornecedores. E aí, para isso, aí ele vai ter um acesso, né, monitorado, claro, né, através de uma VPN, por exemplo. Então, aí quando você tem essa conexão da rede da empresa, né, os funcionários acessando a rede interna da empresa, né, de uma forma segura, aí você tem as VPNs para fazer isso. Mas quando você tem esse acesso, né, sendo usado remotamente,
nós chamamos isso de extranet, tá? E aí a empresa, tanto também como os funcionários, podem estar utilizando a internet, claro que vão estar utilizando a internet para se conectar à rede interna da empresa, tá? Então é assim basicamente que funciona na prática, né, a conexão, né, externa, né, de colaboradores à rede interna de uma empresa, tá? Com relação às conexões de internet, né, os serviços mais populares, antigamente nós tínhamos a rede banda larga, através, né, de um cabo coaxial. Também a gente tinha as redes também mais antigas, que seriam as redes de escadas, né, utilizando linha telefônica. Mais tarde, né, a gente sabe que isso aí evoluiu. Hoje, atualmente, a gente não utiliza mais a rede de escada, a gente está utilizando agora a fibra óptica, né? Então isso permitiu o aumento da velocidade da internet, né? Mas só para que você saiba que tudo começou com a conexão de escada, que a gente chama de dial-up, né? Depois veio o satélite, né? Do satélite veio a conexão por celular. Depois veio a conexão banda larga, que foi a conexão DSL, que utilizava os cabos coaxiais, né? Que aí resultou na internet banda larga, tá? Então, essa aqui era a estrutura, né, que era utilizada antigamente. Hoje a gente está utilizando mais a fibra óptica. Então, para as empresas, o que nós temos? Nós temos também ainda disponível a conexão por satélite, tá? A conexão DSL, que é a conexão por via cabo, tá? E nós temos também uma conexão, né, que a gente chama também de linha dedicada privada, ou internet, né, dedicada. Então existem serviços que são oferecidos por alguns provedores, claro que é muito mais caro, tá? Mas que garantem aí, né, uma segurança, né, e garantem também uma privacidade desses dados. O que é a rede convergente? A rede convergente é a união de todo tipo de conexão que você possa imaginar. Então, a gente tem as redes via satélite. Nós temos também o VoIP, que é o Voz sobre IP, que a gente utiliza a internet para fazer ligação. E nós temos as redes, né, de computadores. Então, essa rede de computadores, mais as redes de telefonia e mais as redes, né, remotas via satélite, a união de tudo isso aqui, nós chamamos isso de redes convergentes. Então existem protocolos de rede, existem regras, né, que permitem com que a gente se comunique através desses vários meios aqui de conexão, seja por telefone, seja por vídeo ou seja por dados. Então nós temos na rede convergente o que? Voz, vídeo e dados, né? Então hoje as tecnologias permitem, né, com que a gente faça videoconferências, lives, né? Essa videoaula, por exemplo, aqui, né, que está sendo produzida. Então é um serviço que está se tornando cada vez mais comum, né? Agora vocês têm aqui um tutorial, um passo a passo para você baixar e instalar o Packet Tracer, né? Já mandei para vocês também um link para vocês baixarem lá no grupo, tá? Então vocês vão assistir um vídeo demonstrando o processo lá de download, instalação. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem lá no grupo, tá? E aí você vai ver também um vídeo introdutório de como é que você vai utilizar o Packet Tracer, tá? Tem mais um vídeo lá. E tem também já um laboratório para vocês fazerem, né, prático de redes, tá bom? Nas redes confiáveis, né, o que é uma rede confiável? Uma rede confiável é uma rede que ela é tolerante à falha, ela pode crescer, ela pode ter escalabilidade, ou seja, eu posso aumentar o número de máquinas, de equipamentos que ela não vai perder, né, a qualidade, tá? Para isso a gente chama de QoS, que é para manter a qualidade do serviço, e também a questão da segurança. Então, se uma arquitetura de rede, né, ela
oferece essas 4 características, né, eu posso dizer que ela é uma rede confiável. Tá? O que é a tolerância a erro? É justamente quando um equipamento tenta mandar uma conexão, tenta enviar uma solicitação, né, e ele consegue um caminho alternativo. Ele consegue detectar que houve uma falha na comunicação e consegue uma outra rota, um caminho alternativo para manter a rede funcionando. Tá? Então as redes da Cisco, através de seus equipamentos, eles oferecem essa possibilidade. Tá? A gente chama isso de redundância, ou seja, sempre vai ter uma alternativa, né, caso aconteça alguma falha. A escalabilidade é com relação ao crescimento, né, da rede, a quantidade de equipamentos. Então a Cisco ela possui equipamentos que permitem, né, fazer a escalação, ou seja, aumentar o número de equipamentos sem afetar o desempenho da rede. Isso nós chamamos de qualidade de serviço, ou QoS, que todos os equipamentos da Cisco ela tem esse software, é um software que está rodando dentro dos equipamentos que conseguem, né, entregar um conteúdo confiável, né, conseguem manter a qualidade do serviço e conseguem manter, né, a velocidade. Tá? Então todos os equipamentos da Cisco eles possuem esse software. E a segurança. A Cisco ela é conhecida pela alta confiabilidade e pelos seus protocolos de segurança. Então não é muito fácil invadir, né, uma rede com equipamentos da Cisco. Então ela tem ali como metas a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, que é a tríade, né, da segurança da informação. Tá? Todos os equipamentos da Cisco precisam, tá, de acesso autorizado para poder fazer, né, a conexão. Tá? Então existem comandos de rede que nós vamos aprender a fazer, né, a implementação dessa parte da segurança. As novas tendências que a gente chama hoje, né, como a gente já viu, a convergência, a rede convergente, né, existe uma tendência de aproximação entre as empresas e os consumidores, né, ou seja, as pessoas hoje estão usando mais celular, né, a gente usa o celular hoje praticamente para tudo na vida. Então essa nova tendência a gente chama de BioD. Né? O que é o BioD? É a conexão, né, de rede utilizando qualquer dispositivo. Então para fazer o que? Colaboração online, comunicação por vídeo, computação na nuvem. Né? Então a gente anda conectado, né, a toda hora e a todo momento. Então essa nova tendência, né, a Cisco chama de BioD. Então não importa qual é o dispositivo, qual é o aparelho que você está utilizando, seja um notebook, um netbook, um tablet, um smartphone, né, qualquer dispositivo que você esteja utilizando, né, tendo essa liberdade, né, de se comunicar, né, a gente chama essa nova tendência de BioD, que significa o quê? O uso de qualquer dispositivo em qualquer lugar. Hoje a gente tem os serviços de colaboração online, como o serviço de streaming, por exemplo, o Cisco Webex, a Cisco tem, tá, para fazer as conferências, as nossas videoaulas vão ser através dessa ferramenta, tá bom? Então a gente tem também, a Cisco tem a sua própria ferramenta de colaboração, que permite fazer videoconferências, aulas online, postar vídeos, links, imagens, inclusive tem até uma inteligência artificial já acoplada nele. Muito legal. E hoje em dia a gente sabe que as comunicações por vídeo estão, né, é uma coisa muito comum nos dias atuais. Né? Hoje nós temos também as telepresenças, as videoconferências que simulam a presença, né, de pessoas em locais remotos. Né? Isso é uma nova tendência. Tá? Tem um videozinho aí para vocês assistirem falando justamente sobre essas novas tendências. Tá? E também da computação na nuvem. Né? Que a gente sabe que praticamente faz parte também do nosso dia a dia. O que é essa rede Powerline? A rede Powerline é uma nova tendência de agora alguns equipamentos estarem sendo conectados diretamente à rede elétrica. Então não precisa mais os dispositivos
hoje, né, existem dispositivos de rede que não precisam mais de conexão por cabo para acessar a internet. Então existe uma nova tendência de acessar a internet pela rede elétrica. Então isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Então a Cisco também tem esses equipamentos. Claro que aqui no Brasil, né, eu não tenho conhecimento, né, de uma rede ainda, né, está funcionando a internet pela rede elétrica. Mas em alguns lugares do mundo isso já está se tornando comum, tá bom? A rede banda larga, né, os serviços, né, de rede banda larga estão cada vez mais baratos, né, graças ao surgimento da fibra ótica, né? Então hoje é comum, né, a maioria das pessoas já terem acesso a esse tipo de serviço, porque a gente necessita ter internet, né? A gente vive conectado 24 horas. Agora é claro que tudo isso depende, né? A gente tem que se preocupar também com a questão da segurança. E vocês vão ver durante as aulas que os equipamentos da Cisco, eles têm, né, muitas ferramentas que a gente pode estar utilizando para evitar essas ameaças externas, né, esses ataques, né, que estão se tornando cada vez mais frequentes. Nós temos várias soluções de segurança. A Cisco oferece, tá, através de firewall, através de configuração física também, tá? Nós temos um software chamado de ACLs, onde você mantém uma lista de controle de acesso. Nós temos dispositivos de detecção de intrusão, tá? Tudo isso os equipamentos da Cisco oferecem. Bom, gente, o que eu tenho para falar sobre o profissional de TI hoje é que uma das portas de entrada a esse mundo da tecnologia são as certificações. E a Cisco ela está oferecendo, né, a certificação de entrada dela, ou seja, para você entrar nesse mundo é o CCNA. Terminou o CCNA, são compostos de 3 cursos, né? Vocês estão fazendo agora o módulo 1. Depois do módulo 1 tem um 2 e tem um 3. Então, para você ter a certificação, você precisa terminar os 3 módulos. Terminou os 3 módulos, aí você pode partir para um módulo intermediário, né, que é de nível especialista. Depois você tem a certificação profissional e aqui o CCIE já é o cara, né, que manja tudo, é o engenheiro de redes, né, aqui já é, vamos dizer assim, a certificação máxima, tá, na área de redes. Na área de programação, a Cisco oferece também o DevNet. Então tem o DevNet iniciante, o especialista, o profissional e o expert. Então a Cisco também oferece na área de desenvolvimento de software, tá? Então já tem lá, por exemplo, curso de Python, tem curso também de TypeScript, tem curso de HTML, tem C++, tá? Então a Cisco tem também, ela oferece também uma carreira na área de desenvolvimento de software, tá bom? E se vocês estiverem procurando oportunidade de emprego, acesse lá o portal NetAcad, tá? A Cisco oferece continuamente várias oportunidades de emprego, tá? É só você acessar o portal, tá? E você tem acesso a todos esses serviços lá, tá? No final, né, como eu falei, desse modo vocês vão ter um laboratório prático utilizando o Cisco Packet Tracer, tá? Tem também uma atividade para vocês fazerem lá uma pesquisa sobre oportunidade de trabalho e, né, como vocês vão utilizar, como é que vocês vão fazer, né, para concluir esse trabalho, beleza? Tem um módulo prático, um quiz no final da aula, né, que vai avaliar todo esse conhecimento que foi passado para vocês, tá? Não se preocupe, vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem, tá? Aqui no slide está aqui uma série de nomes, né, novos termos, comandos, né, caso você ficou com alguma dúvida, tá? Todos esses termos aqui estão sendo explicados, né? Quando você vê aqui peer-to-peer, né, significa compartilhamento de arquivos, né? Você tem aqui a rede Sorro, né, que foi tratada lá. O que é uma rede Sorro? É uma rede, né, uma rede local, né, para você se comunicar, né? Redes médias e grandes é uma rede, né, WAN, né? Ou seja, você tem todos esses termos sendo explicados aqui. Qualquer dúvida é só chamar também no WhatsApp. Beleza?
Então a aula de hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, tá, gente? Entre em contato com a gente. Tchau, tchau.